E aí, pessoal, tudo tranquilo, tudo bem? Então vamos continuar aqui para a gente pegar agora propriedades coligativas, que é um desdobramento de soluções. A gente ainda está dentro de soluções, né? Soluções tem muita coisa para a gente ver. Bom, aqui a gente pega um pouquinho mais de teoria e bem menos conta do que nos anteriores. Concentração, diluição, mistura de soluções com ou sem reação. Então aqui a matemática ela vai cair um pouquinho, a gente vai ficar mais fixado em algumas partes teóricas. Então, o processo é bem simples. A gente vai estudar o que acontece numa solução aquosa, o que vai acontecer com o seu ponto de ebulição, com sua pressão de vapor, com o seu ponto de congelação ou com a pressão osmótica dessa solução. Então, para a gente começar, vamos pensar, eu coloquei aqui no cantinho a imagem da água nos seus vários estados. A gente precisa ter consciência que cada estado de agregação tem uma organização, né? O sólido é organizado em cristais, formando toda aquela estrutura. No líquido ganha um grau de liberdade um pouquinho maior. E no gasoso, organização zero, aquele sistema completamente caótico, cada um para um lado, sem nenhum tipo de interação intermolecular. Então a gente precisa ter noção disso daqui para saber o que vai acontecer com cada caso. Então presta bastante atenção no primeiro caso, que é a bulioscopia, o estudo do ponto de ebulição, que se você entender o princípio desse, todos os outros vão ficar bem mais simples de entender. Então vamos começar o seguinte: ebulioscopia é o estudo do que vai acontecer com o ponto de ebulição em uma solução. Então, o princípio é o seguinte, aqui tem uma imagem bastante interessante. Isso aqui que vocês estão vendo com positivo e negativo, que eu acabei de circular em vermelho, é a representação do cloreto de sódio. Então, é um composto iônico, é um sólido. Quando você joga na água, a constante dielétrica da água rompe esse cristal cristalino. Esse cristalzinho que tem... Cristal cristalino ficou péssimo, né? Rompe esse cristal, né, que tem uma geometria que é característica do cloreto de sódio, formação cúbica. Então, a água ela vai penetrar aqui e vai quebrar esse cristal. Quando ela quebrar, as moléculas de água vão envolver ou uma parte negativa e a parte positiva. O nome desse fenômeno aqui é a solvatação. As moléculas do soluto ficam envoltas pelas moléculas da água. No caso aqui, os íons, né? Vai ter solução molecular e solução iônica. Nesse caso aqui, os íons ficam envoltos por moléculas de solvente. Então, beleza. Quando isso acontece, essa formação da água do estado líquido que tenha com esse formato, ela muda de figura. A água está unida pelas interações intermoleculares, mais especificamente a ligação de hidrogênio. Quando você coloca ali alguém estranho no meio, essa ligação de hidrogênio ela vai ter uma configuração diferente. Então, o que ocorre? Quando você coloca principalmente um soluto sólido na água, independente se ele é iônico ou se ele é molecular, ele vai dificultar um pouquinho essa passagem líquido para o gasoso. Por quê? Quando a gente vai do líquido para o gasoso, as moléculas estão se descolando, em princípio, da superfície. Então, conforme elas vão se soltando, vão indo para o meio para ficar em equilíbrio aqui com o líquido e o vapor. Quando você tem alguém, né, um soluto, aqui na água, ele vai dificultar essa passagem do líquido para o gasoso. Então, qual é a lógica? Aqui está cloreto de sódio, mas podia ser sacarose, podia ser qualquer coisa. A gente vai falar que esse soluto é um soluto não volátil. Por que eu tenho que tratar ele dessa forma? Porque se eu falar, por exemplo, eu estou colocando acetona na água, estou colocando etanol. Aí eu estou colocando um soluto que ele vai evaporar mais fácil do que a própria água. Aí o negócio muda de figura. Então, o que a gente vai trabalhar em todos esses exemplos vão ser soluto não volátil, aquele que não evapora com tanta facilidade, não vira gás, né? Falando já em pressão de vapor, que já vou falar o que é. Então, quanto mais soluto houver na água, mais eu atrapalho essa passagem do líquido para o gasoso. Se eu atrapalho a passagem do líquido para o gasoso, eu vou precisar de uma temperatura maior para converter o líquido no gás. Consequentemente, o ponto de ebulição vai aumentar. Então, a água comum na pressão de um ATM, né, água pura, ela vai entrar em ebulição a 100 graus. Agora, se eu dissolver sal nessa água, já vai ser 100 e uns pouquinhos. Então, vai aumentar um pouquinho esse ponto de ebulição. Então, como vai ser esse estudo?
A ideia é essa daqui, ó, deixei amarradinho aqui nesse quadrado, ó, quanto mais soluto houver, maior o ponto de ebulição, isso não tem dúvida, isso é a nossa base de trabalho. Então vai ter muita situação que vai ser desse tipo aqui, ó. Vai vir uma situação para vocês, água e água com sal. Vai perguntar qual dos dois tem o maior ponto de ebulição. Aí você vai pensar, aqui só tem água, nem solução é, né? Aqui já é água com sal. Então se aqui eu vou ter mais soluto, obviamente o ponto de ebulição dessa segunda vai ser maior que da primeira. Simples assim, beleza? Caso 2. Aqui eu coloquei duas soluções de cloreto de sódio, sendo que uma está 0,1 mol por litro e a outra 0,2. Ou seja, essa solução aqui ela está mais concentrada. Logo, ela tem uma quantidade de soluto muito maior que a primeira, o dobro. Então, se essa solução, essa segunda solução, solução número 2 e solução 1, essa solução número 2 tem mais soluto, essa solução vai ter um ponto de ebulição maior que da primeira. Então, olha a lógica, aqui não tem soluto nenhum, aqui tem soluto, aqui vai ser maior. E quanto mais soluto eu colocar, maior vai ser o ponto de ebulição. Posso até calcular, né? Existe um negócio chamado constante ebulioscópica, que você vai multiplicar pela molalidade, tá? Esse M aqui é de molalidade. Aí aquela unidade de concentração é um pequeno a parte, né? Ela pode ser um M, ou eu prefiro representá-la com um W, né? Que vai ser o número de mols de soluto, até aí tudo bem, né? Já tinha visto isso. Só que por quilogramas de solvente. Acho que é a única unidade de concentração que tem que não é soluto sobre solução, e sim soluto sobre solvente. Ela é específica, gente, para usar nessa formulazinha daqui. Aí você calcula essa variação. Aí, então, por exemplo, você calculou lá, deu 0,2. Aí você soma, se for da água, você soma, então vai dar 100,02. Então essa é muito difícil, hoje em dia, salvo algumas bancas do Brasil, cobrar essa... para quanto vai o ponto de ebulição, ou quanto variou a temperatura, beleza? Então aqui é a temperatura de ebulição. Tá? É um pouco mais complicado a gente enxergar isso aqui hoje. Pode ser que numa prova mais específica venha, mas é difícil. A ideia mesmo são esses exemplos que eu estou colocando para vocês aqui. Ainda dentro de ebulioscopia, vamos pegar esse exemplo 3 aqui. Ó. Aqui eu já compliquei um pouquinho o meio de campo. Eu coloquei duas soluções, mas elas são de solutos diferentes. Então como que vai funcionar aqui? A gente vai ter que levar em consideração esse Q aqui, que é o fator de correção. Olha só, quando eu pego a sacarose, que é o açúcar comum, fique bem claro, e jogo na água, ela continua sendo sacarose. Então tem isso aqui, ó, C12H22O11 no estado sólido. Tá, joguei na água. Quando eu jogar na água, ocorre o processo da dissolução, vai acontecer isso aqui, ó, C12H22O11AQ. Eu tinha uma partícula e continuo tendo uma partícula de soluto. Então a gente diz que o Q dessa solução é 1. Agora, olha dessa outra solução aqui. Eu pego o cloreto de sódio, ele é um sólido, jogo na água e ele vai me gerar o íon sódio e o íon cloreto. Então, olha o que está acontecendo. Ele quebra, né? Ele quebra o retículo cristalino iônico e transforma cada parzinho desse de NaCl em 2. Então, de cada um cloreto de sódio, eu gero duas partículas ativas, que a gente chama. Então, a gente fala que o Q dessa solução aqui é 2. Porque para cada mol de soluto, você gera 2 mols de partícula. Está vendo que as concentrações aqui são iguais? Então, se eu quiser saber a concentração do Q, eu multiplico esse por 2 e multiplico esse por 1. Então, aqui eu vou ter 0,2 mol por litro e aqui eu vou ter 0,1 mol por litro. De quê? De partículas ativas, de soluto que realmente importam. Então, eu estou avaliando que essa solução de cloreto de sódio tem uma concentração de partículas maior que a da sacarose. Olha a diferença, viu? Então, aqui estava na mesma concentração e eu tive que usar o Q. No 4, olha lá, cloreto de sódio de novo. Então, o Q dele é 2, porque cada cloreto de sódio são 2 partículas que geram. Olha o cloreto de zinco agora. Se eu pensar no cloreto de zinco,
Se eu jogar esse salzinho na água, ele vai me gerar o íon zinco e vai me gerar 2 cloretos. Então a inorgânica comendo solta aí. Então ele me gera um total de 3 partículas. Então o Q desse cara aqui é 3. Mais de ruindade, eu coloquei aqui as 2 concentrações em mol por litro diferentes. Então o que você tem que fazer? Essa você multiplica por 2 e essa você multiplica por 3 para saber o número total de partículas. Então aqui está dando 0,4 mol por litro de partículas e aqui está dando 0,3 mol por litro de partículas. Só assim para poder enxergar. Então essa daqui, mesmo tendo um Q menor, mas a concentração dela foi o suficiente para gerar um número maior de partículas. Será necessário uma análise dessa. Então, já que aqui deu 0,4, tenho mais partículas desse lado, então o ponto de ebulição desse aqui é maior que o ponto de ebulição desse outro aqui. Então, onde que a gente vai usar isso? Olha, pode acontecer de diversas maneiras. Por exemplo, sistema de arrefecimento de um veículo, né, onde tem lá um líquido dentro do radiador do carro. Então se coloca normalmente um líquido rico em partículas, para você dificultar o ponto de ebulição. Você não quer que a água entre em ebulição dentro do sistema do carro, porque isso vai gerar um aumento de pressão, você pode estourar a tubulação. Carro geralmente velho, né, você está andando, o carro está andando um carro velho, daqui a pouco começa a sair vapor da frente do carro, né? Muito provavelmente é o sistema de arrefecimento do cara que estourou uma mangueira lá e está vazando vapor d'água. Então a gente diz, o carro ferveu, não deveria ter fervido. Provavelmente é porque o sistema dele não funcionou direito. Mas tendo um líquido desse, que é um fluido para radiador próprio, faz com que demore mais entrar em ebulição. Não é só isso que vai resolver o carro, né? Mas isso já vai ajudar a evitar esse tipo de coisa. Então, ebulioscopia é calculado dessa forma. Então, é basicamente uma análise dessas soluções, não tem grandes contas, talvez a inorgânica aqui pegue pesado. Se usar para vocês, por exemplo, um salzinho do tipo sulfato de alumínio. Então, você vai ter que ter a presença de espírito ali que vê que isso aqui tem 5 partículas. E como? Geram 2 íons alumínio e 3 íons sulfato, por exemplo. Então, isso aqui tem um Q igual a 5. Entendeu? Então, você vai precisar de um bocadinho de inorgânica. Situações como essas aqui, mais simples, né? Sacarose, cloreto de sódio é mais tranquilo. Fica uma dica também, ó. Todo açúcar, aparece muito isso em questão, sacarose, glicose, frutose, é sempre o Q igual a 1, porque o açúcar ele não ioniza ou dissocia. No caso aqui são sais, eles vão dissociar. E se for um ácido? Se for um ácido, beleza, você vai ionizar. Se for um ácido fraco, aí ele vai ter que te dar o alfa, para você saber quanto está dissociando. Mas aí o cara já está no extremo, já querendo muito de você. Se você souber isso aqui, você já se vira muito bem. Tonoscopia, próxima propriedade coligativa, e para isso eu vou ter que explicar o que é pressão de vapor. Então, tem uma imagem aqui que eu adorei, que é essa imagem aqui, ó, acetona, água e óleo. Você tem um recipiente, até pela metade de cada um dos líquidos, e ali em cima você tem um manômetro. É isso aqui, ó, um manômetro ele mede a pressão. Aí você pode verificar que a pressão na acetona é maior, na água aqui intermediária e do óleo menor. Pressão de vapor, para você entender assim de bate-pronto, papum, que eu falo para aluno do 9º ano, é assim, ó, quanto mais um líquido tem tendência em evaporar, maior a pressão de vapor dele. Pronto. Com isso ele se vira. Você vai se virar para um monte de situação, inclusive aqui no vestibular, ou qualquer outro objetivo que você tenha, seja de pré-militar, vai funcionar com a beleza. Então, funciona o seguinte. Quanto mais um líquido, maior a tendência dele evaporar, maior a pressão de vapor. O que é isso? Quando você deixa o líquido num sistema fechado, parte das moléculas dele começam a virar vapor e ficam em equilíbrio com o líquido. Então, a pressão na superfície do líquido que esse vapor faz é a pressão de vapor. Então, quanto mais ele evaporar, maior a quantidade de moléculas evaporadas, então vai ser maior a força atuando, maior a pressão. Essa que é a ideia. Mas a definição técnica é essa, é a pressão exercida pelos seus vapores na superfície do líquido quando eles estão em equilíbrio. Então essa é a ideia. Bom, se eu tiver... Agora vamos ao raciocínio. Quanto mais partículas
dissoluto houver, eu vou atrapalhar esse líquido virar vapor. É o mesmo raciocínio da temperatura de ebulição. Então, quanto mais partículas houver, vai ser mais difícil evaporar. Com isso, menor a pressão de vapor. Então, eu botei aqui o raciocínio: menos soluto, maior a pressão de vapor. Ou ao contrário, se você preferir. Quanto mais soluto houver, menor a pressão de vapor. Vai ser mais difícil evaporar. Então, se eu perguntar assim, pressão de vapor dessa situação 1, que é só água, e pressão de vapor dessa situação 2, que é água e sal. Aí você, nossa, pressão de vapor. Aí eu mudo a pergunta: qual é mais fácil evaporar? Ah, é mais fácil evaporar essa daqui, porque não tem o sal. Então, essa daqui tem a maior pressão máxima de vapor. Simples assim. Segundo caso, aí vai funcionar igual o outro, pessoal. Aqui, ó, é o mesmo soluto, a concentração desse é maior, então esse aqui, a concentração menor, tem menos soluto, e esse aqui tem muito mais soluto, tem o dobro. Então, a pressão exercida na superfície, esse aqui vai ser menor. Aqui eu vou ter mais líquido evaporando, a pressão de vapor daqui é maior. Mesmo raciocínio. Só que você vai perceber que pressão de vapor e ponto de ebulição, ó, eles são inversamente proporcionais. Olha aqui, ó. Esse aqui quem venceu foi o 2. Eu botei o mesmo exemplo para ponto de ebulição. Vou voltar agora para pressão de vapor. Olha lá, é o mesmo exemplo. Então você vai perceber que vai ser o contrário. O que funciona para um vai ser o contrário do outro. Coloquei de novo o exemplo 3. Ó. O exemplo 3 e o exemplo 4. Esse aqui, o Q é 2. Esse aqui, o Q é 1, que a gente já tinha visto. É a mesma coisa. Aqui, como as concentrações são iguais, eu vou só pelo Q. Só que agora, como eu quero pressão de vapor, vai ser o cara que tem menos soluto. Então, venceu a sacarose dessa vez. No exemplo 4, aqui o Q é 2. Aqui o Q já tínhamos visto que é 3. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vezes 2, vezes 3. Aqui está dando um total de partículas ativas 0,4 e aqui está dando um total de 0,3. Como aqui tem menor quantidade de soluto, vai ter a maior pressão de vapor essa solução aqui. Então, vocês perceberam que é exatamente o inverso. Uma outra situaçãozinha que pode aparecer de pressão de vapor é trabalhar com esse gráfico aqui, né? Onde eles colocam pressão de vapor e temperatura e sai largando algumas curvas. O raciocínio é o seguinte: aqui já até apareceu o éter, o etanol e a água. Às vezes o cara coloca assim, A, B e C. Qual dos três tem a maior pressão de vapor? Gente, você traça uma linha qualquer assim e olha, ó, aquele que está pegando maior pressão é esse. Então, esse cara tem a maior pressão de vapor dos três. É sempre assim. A curva que está mais em cima, ela vai ser aquela que tem a maior pressão de vapor. Então, isso é uma questão muito corriqueira. Então, uma relação interessante que tem entre a pressão de vapor e a temperatura de ebulição é o seguinte. Olha só, vamos imaginar. Você tem aqui o líquido e as moléculas começam a evaporar. Tendem a evaporar. A própria pressão atmosférica, ela dificulta essa pressão, essa saída dessas moléculas aqui. Mas, quando essa pressão que esse líquido aqui se igualar com a pressão exercida na superfície, ela está fervendo. É o momento que ela está exatamente entrando em ebulição. Então, o líquido ele vai ferver quando a temperatura na qual ele está, a pressão de vapor se iguala à pressão exercida ali. Então, essa aqui é a ideia, porque a pressão de vapor são as moléculas se desconectando da superfície. E ela está tendo como restrição a própria pressão atmosférica que está atuando ali. A partir do momento que essa pressão está tão alta, todas as moléculas vão embora, não tem mais obstáculo. Então, essa seria a relação entre pressão. Por isso que é muito comum colocar esse gráfico aqui também e também perguntar até de ponto de ebulição. Então, você vai perceber que se você traçar na mesma pressão, você pega uma pressão qualquer, não vou nem pegar essa daqui, ó. Eita, ficou muito torta. Eita, tá bom, essa vermelha é mais forte aqui, né? Peguei uma pressão qualquer. Eu estou olhando que a temperatura de ebulição de água é maior que dos três. Eu posso raciocinar assim também. O cara entrega, vou fazer um outro gráfico mais limpinho aqui, ó. Entrega um gráfico para vocês, entrega assim, ó. Botar só 2. A e B. O que eu posso falar desse gráfico de pressão de vapor e temperatura? De cara, que A tem pressão de vapor maior que B. Porque se eu pegar uma linha qualquer aqui, hoje eu tô bom fazer linha, a linha não está sendo torta, mas dá para ver que A ele está com uma pressão de vapor maior. Vou fazer outra aqui para ficar mais limpinho. De novo, mesmo gráfico, pressão de vapor, temperatura. O cara foi,
trouxe 2 líquidos que não te deu nenhuma informação. Falou que é líquido 1 e líquido 2. Pergunta assim, qual dos dois tem a maior temperatura de ebulição? Aí você pensa na mesma pressão e você vai perceber aquele que está te dando o maior valor de temperatura é o 2, na mesma pressão. Então você também pode verificar ponto de ebulição e pressão de vapor por esse gráfico. O cara que está sempre mais em cima é o que evapora com maior facilidade, que tem a maior pressão de vapor, e o que está lá por último é o cara que tem a menor pressão de vapor, mas em compensação é o cara que tem o maior ponto de ebulição. Fique esperto que esse tipo de questão aparece bastante. Crioscopia é o estudo da congelação, né? O que vai acontecer com o solvente quando você tem mais ou menos soluto. Você pode estranhar eu falando congelação, até botei ali. Congelação e congelamento, né? A maior parte dos livros técnicos vem informando como ponto de congelação, né? Que seria a mesma temperatura do ponto de fusão. Aí você fala, mas não seria congelamento? Congelação e congelamento são quase sinônimos. Então, congelamento você pode usar quando está indo do líquido para o sólido. Quando você está baixando temperatura, mexendo pressão. Congelação também. Quando você está levando do líquido para o sólido, baixando temperatura, você pode chamar de congelação. Mas, por exemplo, na vida não tem nada a ver com química. E o cara fez o congelamento dos salários. Aí ele pode falar congelamento, mas ele não pode falar congelação dos salários. Entenderam a diferença? Então, congelação é um termo mais técnico, mas pode ser utilizado os dois. Só para você não estranhar, porque a primeira vez que eu vi isso na minha vida, congelação, também achei muito esquisito. Mas vamos lá. Quando eu estou indo do líquido para o sólido, eu estou percebendo que eu estou tendo uma organização, estou tendo um cristal aqui covalente na forma sólida, as moléculas estão se organizando de água, e a ideia é bastante simples. Se eu começo a ter um soluto aqui no meio, eu atrapalho essa organização. Então, a presença de um soluto não volátil num líquido, eu vou dificultar a passagem para o sólido. Então, para me organizar, eu vou ter que baixar mais ainda a temperatura. Então, a temperatura ou ponto de congelação vai cair e está aqui o raciocínio. Quanto mais soluto, menor o ponto de congelação. Então, ideias... Aqui, volta aqui, por exemplo, 1. Qual das duas tem o maior ponto de congelação? Vai ser a água, porque ela tem menos partícula. Então, a água congela 0. Se ela já tiver com sal, ela já vai congelar menos alguma coisa. Aí vai depender da concentração. Mesma coisa aqui embaixo. 2 soluções salinas aqui, só que essa está mais concentrada. O ponto de congelação dessa é a mesma, do que essa outra, vai ser maior do que esse daqui. Então, eu vou ter uma temperatura maior e aqui vai ser uma temperatura bem menor. Fica atento que tem autor que fala assim, quanto mais soluto houver, maior o abaixamento do ponto de congelação. Você vai ver alguns lugares falando isso. Mas abaixamento quer dizer, você está diminuindo o ponto de congelação. Então, assim é um raciocínio mais rápido. O ponto de congelação vai ser maior quando tiver menor soluto. Então, aqui, ó, quando tiver mais soluto, vai ser um ponto de congelação menor, da maneira que eu deixei registrado aqui. Então, o mesmo raciocínio, você vai perceber que ele tem a variação igual da pressão de vapor e vai funcionar para aqueles outros casos. Nem quis colocar exemplo 3 e 4 para a gente ficar vendo o quê, porque é a mesma coisa. Aqui eu achei essa figura muito interessante, ele mostrando aqui a água, uma solução de glicose, ó, a temperatura já cai, sacarose cai a mesma coisa, porque não importa a natureza do soluto, glicose já dobrou a concentração, a gente baixou mais ainda, e quanto mais soluto você tiver, piora. Aí tem aquela situaçãozinha clássica, porque em países muito frios, colocam sal na pista, para não ter a formação de gelo, ou até mesmo para ajudar a derreter aquele gelo que já está ali. Porque quando você joga sal, ele entra em contato com a água, dissolve e já evita ali você formar o gelo ou você ajuda a derreter, porque você baixa o ponto de congelação da água. De 0 passa a ser menos alguma coisa, então você dificulta. O sal, na realidade, ele atrapalha a formação do cristal. Por isso que em países muito frios é comum você ter um caminhão jogando sal na rua. Da mesma forma, o pessoal em churrasco. Por que o pessoal joga sal no gelo? Joga sal no gelo para derreter mais rápido. Se ele derrete mais rápido, ele vai roubar calor da bebida mais rápido. Realmente vai congelar a bebida, né? Vai resfriar a bebida mais rápido. Só que você tem que ter consciência que o teu gelo você vai perder mais cedo. Então, se é um processo que você precisa de ser rápido para congelar, beleza, jogar sal funciona. Agora, se você começar
8 horas da manhã e a festa só vai começar meio-dia, não vale a pena jogar o sal. E para a gente fechar o pacote, a osmometria, que está relacionada à osmose. Normalmente a gente estuda isso lá na biologia. Mas aqui eu vou precisar de um outro conceito que é de pressão osmótica. Que seria o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma membrana semipermeável, um tubo em U. Coloquei água de um lado e água com sal no outro, né, para ficar bem claro. O que seria a osmose? É o solvente passando para o meio mais concentrado. Geralmente o pessoal decora assim, né? Passagem do solvente do meio hipertônico para o meio hipertônico. Gente, do meio menos para o meio mais concentrado. Só quem migra é o solvente. As partículas não vão migrar. Beleza? Então, se a gente deixar um tubo em U, vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Você vai ter um lado mais alto do que o outro. Então, você vai acabar diluindo essa solução aqui, até entrar em equilíbrio. Se a gente pegar esse tubo em U, colocar um pistão, como foi proposto aqui nesse desenho de baixo, e exercer uma determinada força de modo que a osmose não ocorra, parabéns, você tem a pressão osmótica, que é a pressão necessária num tubo em U como esse para não ocorrer a osmose. Pronto, isso é a pressão osmótica. Quanto mais soluto houver desse lado, maior vai ser a pressão que você vai exercer. Dá até para calcular isso, eu já vi em algumas situações. Aí você vai se perguntar, mas Rafael, o que essa fórmula aqui de pressão dos gases ideais está fazendo aqui? É através dela que a gente vai calcular a pressão osmótica. É assim, ó. Você passa o volume lá para o outro lado, aí vai ficar a constante dos gases e a temperatura. Número de mol sobre volume é a concentração em mol por litro, concentração molar. Só que a gente substitui esse P de pressão por um π. Então já teve questão, o cara pediu para você calcular na hora lá a pressão osmótica. Ele vai provavelmente dar esse R, ou ele vai dar um R 0,082, ou vai dar em milímetros de mercúrio. Aí vai depender, se é só aceitar o R que ele vai te dar e vamos ser felizes, tá bom? Então eu já vi isso aí em bancas de muitos lugares diferentes para calcular a pressão. Mas aquele raciocínio bonito continua valendo, né? Quanto mais soluto, maior a pressão, como eu havia dito anteriormente. Então pode perguntar para vocês, se eu usar água e água com sal, onde eu vou ter a maior pressão osmótica? Então, se eu comparar essa solução aqui, pressão osmótica do primeiro com do segundo, como aqui eu tenho mais soluto, vocês estão percebendo que esse exemplo eu voltei nos 4, né? Justamente porque isso aparece demais, gente. Então aqui, ó, pressão osmótica do primeiro e do segundo. Vai ser do segundo, por quê? Tem mais partículas ativas desse lado. Então, embora tenha esses conceitos teóricos, como esse cálculo aqui, é difícil de acontecer, mas já vi. A ideia de trabalhar o que é osmose, essas soluçõezinhas aqui, que hoje em dia com questões mais conceituais pode falar alguma coisa dos países muito frios porque joga sal, essa parte esse gráfico já aparece um pouquinho mais. Agora, o grosso dessa parte dessa matéria, justamente, o cara coloca 2 soluções, 3 soluções e pede para você comparar quem é maior e menor. Alguns casos pede até para calcular a variação, mas é muito raro. Coloquei até aqui aparecendo aqui na tonoscopia, né, a variação de pressão sobre a pressão do solvente, molaridade, para calcular também a variação, essa temperatura que pode ser calculada se você tem essa constante. Então, pessoal, você tem que trabalhar muito bem essas soluções. Existe um macetezinho muito antigo que diz assim, ó, quanto mais soluto houver, olha que isso no primeiro momento vai fazer sentido nenhum para você. Beleza? Isso aqui é um macete. Como é que funciona esse macete? Canetinha, deixa eu mudar de cor aqui. Aí você, pô, Rafael, o que você está falando? Quanto mais soluto na solução houver para você, é o seguinte, ó, tá vendo esse acentinho aqui? Isso é uma setinha para cima. Se tem uma setinha para cima, tem uma setinha para baixo. Se tem uma setinha para baixo, tem uma setinha para cima. Se tem uma setinha para cima, tem uma setinha para baixo. E acabou o macete. Aí você, ué, como assim? Você fez ali umas setinhas para cima, para baixo, para você? Quanto mais soluto houver, maior o ponto de ebulição. Quanto mais soluto houver, menor o ponto de congelação. Quanto mais soluto houver, maior a pressão osmótica. Quanto mais soluto houver, menor a pressão de vapor. Pronto.
acabou. Valeu, pessoal. Vamos fazer exercício e até a próxima. Tchau.